Mais um segredo espiritual aqui para você. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, Deus colocou querubins para guardar o caminho do Éden, né? E Deus colocou uma espada de fogo que se revolvia em volta da árvore da vida. Quem que é aquela espada? O apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala que a palavra de Deus, ela é mais penetrante, mais cortante que uma espada de dois gumes, e que ela penetra até o mais profundo da alma e divide juntas e medulas. E lá em Apocalipse, Jesus é aquele que aparece quando João o vê, é aquele que tem olhos como chama de fogo, que o seu rosto parece um sol, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Toda essa simbologia se encaixa em uma coisa só. Aquela espada que se revolvia, uma espada de fogo, que se revolvia em volta da árvore da vida, não era uma espada. Aquela espada é a palavra de Deus, aquela espada é Jesus. Por quê? Deus deu uma ordem para Adão. Deus deu a Adão uma palavra: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão descumpriu a palavra de Deus, Deus colocou a sua própria palavra para guardar a árvore da vida, para que Adão não comesse e então vivesse no pecado para sempre, né? Então, só quem teria acesso à árvore da vida seria alguém que pudesse cumprir toda a palavra de Deus. Então, simbolicamente ali, no Antigo Testamento, Jesus não aparecia como o Filho de Deus, ele aparecia como o anjo do Senhor, não é? No Monte Sinai, está lá em Deuteronômio 32, quando o Senhor Jesus ele desceu no Monte Sinai, a Bíblia diz que para Moisés havia ali como uma palavra de fogo. Desceu o trono, 10.000 anjos e uma palavra de fogo. Não é? Então Jesus era aquela espada que pegava fogo. E só quem cumprisse a palavra poderia ter acesso à árvore da vida. É por isso que lá em Apocalipse, nas cartas das 7 igrejas, o próprio Jesus diz assim: aquele que vencer, eu mesmo lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Porque Jesus, ele viveu na terra sem pecado. Então, como homem, ele mesmo era o verbo que guardava a árvore e ele mesmo cumpriu toda a palavra de Deus. Então, ele já tinha o acesso à árvore como guardador, mas cumprindo toda a palavra de Deus, ele conquistou o acesso para todos nós que estamos nele. Então, em Jesus, nós temos acesso à árvore da vida, que simbolicamente é acesso à eternidade de Deus. Então Jesus, ele é o verbo de Deus, é a palavra, é a espada de fogo que guarda a árvore da vida e ele mesmo conquistou o acesso. Lembra que tinham 2 querubins que guardavam o caminho? Tem uma simbologia que os querubins não guardavam a árvore, os querubins guardavam o caminho para a árvore da vida. Assim como 2 querubins foram postos na arca da aliança para guardar a palavra de Deus, né, as tábuas da lei que estavam dentro da arca. Os querubins, eles são os guardiões do caminho. Mas Jesus, ele abriu esse caminho quando ele disse: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai sobre mim. Quando ele rasgou o véu do templo, esse caminho que estava vedado, fechado ao homem, foi aberto em Jesus. O acesso à eternidade, ele foi completamente liberado em Jesus. Tá bom? Fica na paz.